Bom dia. Hoje a nossa aula de História, ela tem o tema O Brasil no século XIX. E ele tem como texto base, está no nosso livro, no nosso módulo, na página 264 a 266. Então, vamos começar. A corte portuguesa chega ao Brasil. A corte portuguesa veio para o Brasil porque naquele momento estava acontecendo uma guerra entre a França e a Inglaterra. Professor, e Portugal? O que Portugal tem a ver com isso? Portugal, ele era aliado da Inglaterra. E ele percebeu, o governo português percebeu que poderia ser invadido pelos franceses. Então ele tomou a decisão de transferir a corte portuguesa para o Brasil. E essa imagem que vocês estão observando, vocês vão observar a falta de estrutura. No Brasil, naquele momento, não havia nenhuma estrutura urbana para abrigar tantas pessoas. O que faz com que, naquele momento, a chegada da corte portuguesa ao Brasil movimente o Brasil no sentido de procurar melhorar a estrutura urbana que não havia naquele momento. É importante lembrar que essa parte da história, ou boa parte da história do Brasil, está muito atrelada à história, o contexto histórico que acontecia naquele momento na Europa. Então, vamos continuar. Olha só, essa imagem ela mostra, gente, as pessoas cumprimentando Dom João, que naquele momento fazia se apresentar para os portugueses, para os brasileiros que aqui estavam, em tom de reverência e respeito a Dom João VI, a Dom João. E aí nós vemos o cotidiano no Rio de Janeiro. Como era a cidade do Rio de Janeiro naquele momento? As ruas eram mal iluminadas e não recebia serviços de limpeza, ou seja, como eu havia falado no início, a estrutura urbana no Brasil era quase inexistente. O que víamos era um aglomerado de pessoas nas ruas fazendo comércio, onde os produtos ficavam à mostra pelo meio da rua e as pessoas iam fazendo as suas vendas. Agora nós vamos ver o trabalho escravo nas cidades. Existia dois tipos de escravo, o escravo de ganho e o escravo doméstico. Escravo de ganho era aquele que saía às ruas das cidades para fazer as vendas para os seus donos. E o escravo doméstico era aqueles que literalmente faziam serviço dentro da casa grande, dentro da fazenda, ou nas casas dos seus donos. Resumindo, hoje nós vimos a corte portuguesa chegando ao Brasil. Nós vimos que a chegada da corte portuguesa ela foi motivada pelo contexto histórico da Europa naquele momento, que estava em guerra, França e Inglaterra, e Portugal era aliado da Inglaterra. Sentindo-se ameaçado de ser invadido pela França, ele toma a decisão de vir para o Brasil com a sua corte. Vimos o cotidiano no Rio de Janeiro, a falta de estrutura urbana do Rio naquele momento para receber tantas pessoas. Também vimos o trabalho escravo nas cidades, que haviam dois tipos de escravos, escravo de ganho e escravo doméstico. Os de ganhos, eles faziam a venda para os seus donos e os domésticos faziam as atividades domésticas para os seus donos. Então, essa foi a nossa aula. Espero que as nossas atividades sejam realizadas com êxito e que possamos fazer com sabedoria as nossas atividades. Boa tarde a todos.